Que o Espírito do Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja sobre você, amiga e amigo ouvinte. Agora, nesse instante, receba a liberdade, vida, saúde, força, vigor. Seja livre desta maldição que tem atormentado a sua vida até aqui. Pelo poder do nome glorioso do Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Santo Espírito, seja livre, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, o primeiro mandamento da lei de Deus, que se perpetua por toda a vida, primeira palavra que Deus nos dá para começarmos a andar com Ele, se quisermos viver em comunhão com Ele. O primeiro mandamento diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quer dizer, quando Deus fala de todo o teu coração, Ele não deixa brecha, Ele não deixa espaço para que o coração se divida com alguém ou qualquer outra coisa. Todo quer dizer todo, 100%, 100%. Todo o coração, toda a alma e todas as suas forças. Agora, a pergunta que fica é: como que eu posso amar alguém que eu não conheço? Como eu posso amar alguém que eu não conheço? É verdade, você não pode, nem eu, nem ninguém pode amar quem não conhece. Mas, quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Ele não está falando exatamente no amor que nós tratamos aqui na terra. Amor de pai para com filho, amor de mãe para com filha, amor de marido para com mulher, amor de amantes, amor de namorados, de noiva, etc. Não. Essa palavra amor, amarás ao Senhor teu Deus, no original hebraico, ela quer dizer muito mais do que amor. Ela diz assim: serás fiel, leal a Deus sobre todas as coisas. Ele será o primeiro na sua vida. Primeiro no seu coração, primeiro na sua alma, primeiro com todas as suas forças. Primeiro. Então, o primeiro grande mandamento elege Deus como primeiro na vida de qualquer pessoa. Então, o primeiro grande mandamento, primeiro o Senhor Deus sobre todas as coisas. E é exatamente isto que é o dízimo. Quando Deus instituiu o dízimo, Ele instituiu uma forma prática de se obedecer o primeiro mandamento. Quando a pessoa é fiel, dizimista, ela honra a Deus com as suas primícias, primeiros frutos, ela está obedecendo o primeiro grande mandamento. Se você quiser crer, se você não quiser crer, isso é problema seu. Mas aqui não se trata simplesmente de fazer uma doação. Não. Aqui tem que ser tudo.
Deus tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, não cobre dele as suas promessas. Porque você não tem direito. Você só tem direito de cobrar de Deus alguma coisa quando você cumpre o primeiro grande mandamento. Pelo menos o primeiro grande mandamento. Porque se você é injusto para com ele, como que você vai querer cobrar dele a justiça? Muitas pessoas costumam dizer, eu não acredito em Deus. Por que você não acredita em Deus? Eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque neste mundo, as pessoas perversas, más, as pessoas que roubam, que se corrompem, que fazem tudo que não presta, essas prosperam, essas se dão bem na vida, essas têm a melhor casa, o melhor carro, têm uma vida assim, digamos, estável, têm dinheiro. E aquelas que são boas, aquelas que são honestas, trabalhadoras, aquelas pessoas que são corretas, vivem mendigando pão, comendo pão que o diabo amassou. A verdade é que, minha amiga, essas injustiças acontecem aqui no mundo, mas o mundo não está sujeito à lei de Deus. O mundo não está sujeito à palavra de Deus. O mundo até acha que tem fé na palavra de Deus. Quem segue a palavra de Deus é maluco, é louco. Não é verdade? É ou não é? Esse pessoal é fanático, crê numa palavra que foi escrita pelo homem. Então, o mundo rejeita frontalmente a palavra de Deus. Então, como é que o mundo pode depois querer dizer assim, há tantas injustiças, os bons perecem e os maus prevalecem? Não dá, minha amiga, meu amigo ouvinte. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos colocar a cabeça para funcionar, a inteligência para funcionar. Nós não podemos culpar Deus pelas nossas mazelas se nós não nos enquadramos dentro da sua palavra, da sua lei. Se nós não nos enquadramos dentro das suas regras. Agora, uma vez que você se enquadra dentro da palavra dele, aí sim, você tem o direito até de cobrar dele, até de prová-lo. Porque, por exemplo, o primeiro grande mandamento da lei de Deus fala sobre o dízimo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Se você é capaz de fazer isso na fidelidade, porque esse amor aqui quer dizer fidelidade, ser fiel a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, se você for fiel, então você terá o direito de cobrar dele as promessas, especialmente no que diz respeito à vida financeira. Ele mesmo disse isso, trazei todos os dízimos à minha casa e provai-me nisso, quer dizer, você tem o direito de cobrar, até de provar a Deus aquilo que ele prometeu. Abrirei as janelas dos céus, derramarei bênção sem medida, repreenderei o devorador. Quer dizer, Deus só pode repreender o devorador que tem destruído o fruto da sua terra, o trabalho das suas mãos, que tem feito você gastar tanto dinheiro com remédios, com médicos, consertando o carro, consertando aquilo outro, etc. Deus só tem o direito de repreender o espírito que devora o fruto do seu trabalho quando você for fiel a ele, quando você colocá-lo em primeiro lugar. Quando você
obedecer o seu primeiro grande mandamento, colocá-lo como primeiro na sua vida. E o dízimo são as primícias, são os primeiros frutos da nossa renda, do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho. Os primeiros frutos. Os primeiros frutos, então, têm que ser oferecidos a Deus. Por exemplo, antigamente não havia moeda, dinheiro, havia ouro, havia prata, então as pessoas trocavam uma coisa pela outra. E quando se tratava de animais, o agricultor, o fazendeiro, juntava todos os seus animais, colocava-os em fila, e aí ele fazia o seguinte: ele pegava o primeiro animal da fila, ele dava para o sacerdote, ele entregava para o sacerdote, isso aqui é o dízimo. Aí contava 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí pegava aquelas 9 ovelhas, aquelas 9 animais, separava para si. Aí novamente ia contar. Esse primeiro aqui dessa fila é para o Senhor. E assim o primeiro animal, os primeiros frutos da terra, tudo que era primeiro era colocado para Deus, era colocado no altar. Então, amiga e amigo ouvinte, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é o primeiro na vida daquele fazendeiro. O primeiro. Então, quer dizer, quando o judeu perguntaram, vem cá, diz uma coisa, vocês são dizimistas? Porque a pessoa que estava perguntando tinha dúvidas. E o judeu disse para ela, não, eu não sou dizimista. O dízimo? Não. Ah, quer dizer que vocês não devolvem os dízimos? Não. Devolver os dízimos, ele disse para aquela criatura, é uma obrigação. Eu não faço, não cumpro a minha obrigação apenas, eu vou além. Eu dou 30%, porque eu acho injusto cumprir simplesmente o dízimo. Eu dou além disso. Quer dizer, o judeu deu uma resposta violenta para aquela pessoa que lhe perguntou se era dizimista. O fato é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a pessoa é abençoada, então ela tem uma razão de ser abençoada. Quando ela é amaldiçoada, ela tem uma razão de ser amaldiçoada. A Bíblia fala que não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Mas quem é infiel nos dízimos, quem não cumpre o primeiro grande mandamento, com certeza é amaldiçoado. Por quê? Porque o próprio Deus disse, quando a pessoa não é fiel nos dízimos, ele diz assim, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Amaldiçoarei. Quer dizer, a pessoa que não cumpre o primeiro mandamento está afadada à maldição. A maldição do inferno, a maldição do pecado, a maldição da perda. Pode ganhar dinheiro, muito dinheiro por um lado, mas vai perder por outro. Não tem jeito. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não vale a pena a pessoa omitir o primeiro grande mandamento. Agora, eu pergunto àqueles que são da graça, que dizem, eu vivo pela graça, E porque vivem pela graça, eles alegam, então eu não preciso pagar o dízimo que é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O próprio Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O próprio Senhor Jesus mandou que se obedecesse o primeiro e o segundo grande mandamento. Porque o segundo grande mandamento diz,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que representa a oferta. Muito bacana. Então, o dízimo representa o primeiro grande mandamento e a oferta representa o segundo grande mandamento. Se a gente fizer isso, então nós seremos abençoados. Deus vai fazer a luz do seu rosto brilhar sobre a nossa vida e nós seremos abençoados e invejados pelos que nos odeiam. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você não é fiel a Deus, como que você vai cobrar a fidelidade dele com respeito às suas promessas? Não tem como. Não tem como. Não existe a mínima chance de acontecer alguma coisa. E não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta você fazer vigília, não adianta você ser frequente na igreja. Se você não obedece a palavra de Deus, tudo isso fica inutilizado. Suas orações batem no teto e voltam. Essa é a realidade. Seus jejuns, suas súplicas, suas lágrimas, nada disso vai funcionar. Se você sabe que tem que fazer e não faz, então você está cometendo um grave erro, gravíssimo erro, porque o que vale é o cumprimento da palavra de Deus. Quando você cumpre a palavra de Deus, quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu obedeço, então Deus fica na obrigação de cumprir também aquilo que ele prometeu. Então é toma lá da cá, eu cumpro a palavra dele, o mandamento dele, eu obedeço a palavra dele, então ele abençoa a minha vida. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas por causa de terem obedecido a palavra de Deus. Elas se fizeram merecedoras diante de Deus, porque obedeceram a palavra dele. Graças a Deus. Meu nome é Renato Maturano e antes de chegar à igreja eu era uma pessoa que eu carregava um sentimento muito ruim, eu era uma pessoa que tinha muito ódio, eu era muito vazio, infeliz, e eu não conseguia encontrar felicidade em lugar nenhum, em nada e em ninguém, né? Para mim, ninguém prestava, ninguém, né? Eu procurava encontrar nas pessoas algo que só eu poderia mudar, né? Na verdade, o problema não estava nas pessoas, não estava em nada, o problema era eu, o problema estava em mim, né? Então eu era completamente vazio, completamente triste e procurava em amigos, em companhias, em bebidas, em farras, né? Algo que só piorava a situação, porque eu chegava em casa e me via do mesmo jeito, muitas vezes pior, né? Acaba gerando outros problemas. E dessa forma que eu cheguei à igreja, através de um convite, né? Chegou eu e minha esposa, participando das reuniões de quarta e domingo, nós começamos a ouvir sobre o Espírito Santo e eu comecei a ter sede, eu comecei a me interessar, né? Mais pelas coisas de Deus, comecei a me interessar mais, né? Em conhecer o Espírito Santo. E para isso, eu percebi que eu tinha que tirar da minha vida tudo aquilo que desagradava a Deus, tudo aquilo que não servia, né, para me aproximar de Deus, tudo aquilo que me afastava de Deus. Então, por isso, eu resolvi tirar tudo da minha vida, resolvi tirar más companhias, resolvi tirar a mentira da minha vida, resolvi tirar tudo aquilo que eu sabia que desagradava a Deus. Então comecei a buscar, comecei a orar, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a procurar mais as coisas de Deus. Numa reunião de quarta-feira, né, durante a busca, eu me lembro como se fosse hoje, eu lembro a canção, né, que o pastor cantou, eu lembro a palavra, eu me lembro como se fosse hoje, aquela paz, aquela alegria, um sentimento assim que realmente é indescritível, né? É uma sensação única, né? E eu saí dali
com a vida mudada, eu saí de lá com o interior diferente. Eu percebi que a partir daquele dia a minha vida ia ser diferente. É como se Deus tivesse falado para mim: vai em frente que eu sou contigo. Daquele dia em diante eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa decidida, definida. Hoje eu tenho paz, acima de tudo paz, né? A gente encontra pelo caminho lutas, dificuldades, situações, mas nada me abala, nada me abate, porque hoje eu sou uma pessoa forte. Eu acho que a maior característica que eu carrego comigo depois do Espírito Santo é uma força, né, para encarar as situações, para encarar as dificuldades. Realmente, daquele dia em diante, Deus está comigo, está dentro de mim e eu sou uma pessoa completamente transformada, o meu caráter é outro. Hoje eu procuro viver uma vida reta diante de Deus, diante da sociedade, e só tenho a agradecer, né, por esse privilégio de ter o Espírito Santo, mesmo sem merecer, né, mesmo sendo tão falho. Eu agradeço por essa oportunidade que Deus me deu de mudar o meu interior e a minha vida. A palavra de Deus é o próprio Deus em espírito. Por isso, a importância de observá-la, a importância de praticá-la para que ela possa materializar as suas promessas na sua vida. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Vanessa Matos, eu tenho 31 anos. Antes de chegar aqui, eu era uma pessoa que sofria muito devido aos problemas familiares, brigas dentro de casa, e isso durante a minha infância até a adolescência. Então eu sofria com aquilo do lado de fora, tanto os familiares quanto amigos da escola, ninguém percebia, mas só eu sabia como que eu era dentro de mim. Uma tristeza profunda, eu tinha muita mágoa, eu pegava mágoa facilmente. E devido a tantos problemas, principalmente os familiares, começaram na minha adolescência a vir pensamentos de morte, que seria assim o meu fundo de poço. Que ali eu ficava lutando, ficava vindo aqueles pensamentos que eu deveria me matar, que se eu tirasse a minha vida, todos aqueles problemas iriam se acabar. Que ninguém sentiria falta de mim mesmo, não tinha problema nenhum se eu morresse, porque ninguém ia sentir minha falta. E quando não, vinham outros pensamentos como de fugir de casa, ir para bem longe, não dar notícias, ninguém mais saber de mim. Quando eu estava já nessa situação, a minha mãe também com problemas dentro de casa, ela assistiu uma programação e começou a frequentar a igreja. Depois começou a querer também me levar. A princípio, mesmo eu tendo tantos problemas dentro de mim, eu não queria, eu não aceitava, Eu tinha um certo preconceito contra a igreja. Mas eu acabei aceitando o convite dela e fui. E desde o primeiro dia que eu pisei o pé na igreja, depois eu não quis sair mais. Porque no primeiro dia eu já vi algo diferente dentro de mim. A tristeza já saiu, a angústia que eu tinha dentro de mim já saiu. Falei, bom, aqui está acontecendo algo diferente, então eu vou continuar, Eu vou perseverar, vou continuar aqui, vindo frequentar essa igreja. Passando a frequentar as reuniões de quarta e de domingo, ouvindo o pastor pregando, falando a respeito do Espírito Santo, daquilo que Deus poderia fazer dentro de nós, que a nossa transformação de vida começava por dentro, no nosso interior, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, então é isso que eu preciso, é exatamente isso que eu preciso. Ter Deus dentro de mim, porque até então eu já tinha visto um resultado, mas a transformação mesmo ela só veio após o meu batismo com o Espírito Santo,
porque no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, o vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido por Deus, né? Foi num domingo de manhã, eu me lembro como se fosse hoje, porque quando eu acordei para ir para a igreja, e geralmente eu ia com a minha mãe, naquele dia ela falou assim, não, eu não vou agora, eu vou mais tarde. Aí veio aquele pensamento, eu acho que eu vou ficar dormindo mais um pouquinho também. Falei, não, eu vou agora. E nesse dia eu fui batizada com o Espírito Santo e ali mudou tudo na minha vida. Eu senti uma paz imensa, uma alegria muito grande, uma felicidade dentro de mim que eu acho que quase não cabia, de tão feliz que eu estava. E aquele vazio foi assim de imediato, foi preenchido. Quando eu saí da igreja, eu saí diferente de como eu entrei. Os problemas continuam vindo. Da mesma forma, quando eu enfrentava problema antes de chegar na igreja, os problemas eles continuaram vindo, mas hoje é totalmente diferente, porque hoje eu tenho a certeza que eu vou vencer. Pode estar estourando uma guerra por lado de fora, mas dentro de mim eu tenho paz. E eu sei que por mais que pareça impossível, eu sei que aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito vai acontecer no tempo de Deus, porque Deus ele sabe o que é melhor para mim. Eu aprendi a ter essa confiança, eu entendi que essa confiança em Deus, que veio através do batismo com o Espírito Santo, é o que me ajudou a continuar na caminhada, a vencer os problemas, a passar por tudo e assim tendo a certeza de que sempre vai dar certo. Por mais que pareça que vai dar errado, mas no final sempre dá certo, porque foi essa confiança que eu recebi através do batismo com o Espírito Santo. A realização de um sonho só acontece se antes ele for concebido através da visão sobrenatural. Você é aquilo que enxerga. Nos tempos do profeta Eliseu, ele e seu servo estavam diante de uma grande prova. Cavalos e carros haviam cercado a cidade. Disse o servo a Eliseu: "Ai, meu senhor, que faremos?" Eliseu respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Houve o livramento. Assim como o profeta Eliseu viu a profecia se cumprir, nos últimos anos, centenas de pastores, homens de fé que venceram os desertos, as perseguições e tribulações, foram consagrados a bispo. Eles foram ungidos com o óleo da unção e a visão de prosseguir pregando e anunciando a grandeza do Deus Todo-Poderoso. É com esse mesmo óleo que neste domingo, na porta do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão ungindo os seus olhos, para que você tenha inspiração e a visão da grandeza do Deus Altíssimo. Domingo, a unção para as grandes visões da grandeza de Deus. Às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações, e ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Sabrina e antes de chegar na Igreja Universal, eu era depressiva, porque eu tive uma infância muito sofrida. Perdi os meus pais e nisso eu fui morar com uma tia. Quando eu era criança, eu não sabia a importância do amor, né, que eu tinha que ter. E depois que eu fui crescendo, que eu fui entendendo, eu sabia que estava me fazendo falta. Então eu me fechei no meu mundo, né? Eu não era feliz, eu só vivia dentro do quarto. Eu não saía, eu não tinha amigos. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a namorar. E eu achei que a partir desse momento eu ia ser feliz. Só que aconteceu tudo ao contrário, né? A minha família não apoiou o namoro. E eu engravidei aos meus 16.
Após o nascimento do meu filho, a gente foi morar junto. E aí começou, porque eu tive depressão pós-parto. Eu não queria ficar com o neném, eu não cuidava do neném, né? Então eu era ajudada. Minha cunhada me ajudava em relação a isso. E decorrer disso, o meu marido passou a me trair. E foi uma fase muito difícil, porque eu já era depressiva. Só tinha ele, né? Só podia contar com ele. E quando eu descobri a traição, meu mundo acabou. Porque eu já não tinha pai, já não tinha mãe, não tinha ninguém da família. A única pessoa que eu tinha era ele. Então, quando eu descobri a traição dele, meu mundo caiu. Então, eu tentei o suicídio. Eu tentava tomar remédio, né, para morrer, porque eu queria morrer. Para mim não tinha mais como, não tinha mais jeito. Eu era infeliz, eu não conseguia ser feliz. E no meu pensamento eu achava que a felicidade não existia. O meu esposo, vendo que tudo estava se agravando, né, o estado de depressão estava ficando cada vez pior, ele decidiu ir até a igreja, chamar uma obreira para me ajudar. E foi exatamente nesse dia que eu fui para a Igreja Universal. A primeira vez que eu fui, eu me senti muito mal. Eu tinha vontade de sair correndo lá de dentro. O pastor, ele falou para mim que a felicidade que eu procurava não estava em ninguém, né? Não estava em família, não estava em marido, mas estava em Deus. E que se eu buscasse, se eu decidisse entregar a minha vida, tudo ia mudar. A felicidade e o vazio que eu sentia ia ser preenchido. Todos os domingos era um alimento, né? Era uma palavra. O momento da busca para mim era o momento que eu mais gostava da reunião, porque eu sabia que naquele momento eu ia ter a minha intimidade com Deus, né? E a partir daí foi criando um desejo. Primeiro eu decidi me entregar, né? Eu decidi tirar tudo que eu sabia que desagradava a Deus. Eu não era uma pessoa, né? Não sabia muito como que era o mundo, porque eu me fechei no meu mundinho ali. Mas eu tinha mágoa, né? E eu sabia que se eu tivesse mágoa, eu não ia receber o Espírito Santo. Então eu tive que lutar contra isso, né? Eu tive que limpar tudo que estava dentro de mim para ter realmente um encontro com Deus. E para receber o Espírito Santo, eu comecei a fazer tudo que o homem de Deus me ensinava, né? Tudo que ele falava, eu colocava em prática. Eu fiz propósitos, eu fiz jejum, eu acordava de madrugada para orar, né? A sede cada vez mais aumentava, porque eu sabia que ali era a minha felicidade. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza, né? Eu participei de uma reunião no domingo e naquele dia eu fui determinada, né, para a igreja. Aconteceu de tudo para mim não chegar lá naquele dia, mas eu fui determinada. E aquele vazio que eu sentia na hora foi preenchido, né? Toda a angústia que eu sentia, toda a depressão, toda a tristeza, até o meu semblante, quando eu me olhei no espelho, eu percebi outra pessoa. E depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou, né? A depressão saiu, a angústia saiu, a mágoa e aquela tristeza, né? E aí eu aprendi que o verdadeiro amor era o Espírito Santo, que o vazio que eu sentia era a falta do Espírito Santo. E antes eu era uma pessoa depressiva, né, triste, tentava me matar. Hoje eu sou feliz, tenho um casamento restaurado, não tenho mais desejo de morte. E hoje eu sou muito agradecida a Deus por ter sido uma escolhida, né, por ter recebido o Espírito Santo, porque eu sei que se não fosse o Espírito Santo na minha vida, talvez eu nem estaria aqui hoje, né? Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho 2 filhos. Tudo o que eu passei na infância, toda a tristeza, hoje os meus filhos, eles são diferentes. Eu posso mostrar para eles que existe sim a felicidade, que a felicidade não vem de mim, né? Eu posso ensinar o caminho para eles, que é o Espírito Santo, que é ter o Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais,
está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Verônica. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma adolescente, né, vindo de uma família que não tinha estrutura. Uma coisa que eu não aceitava é quando meu pai brigava com a minha mãe. Muitas vezes eu via isso e eu não aceitava. E uma coisa que me magoou muito, que eu fiquei com muita mágoa dele, foi quando ele trouxe uma amante para dentro de casa e pediu para minha mãe fazer a comida e servir para ele e para a amante. Isso foi uma mágoa muito grande que eu fiquei com ele. Então eu fui procurar outra crença, tentando ajudar a minha família. E foi aí que eu vi que não estava me ajudando, estava me atrapalhando. E eu vi que ali não era uma solução para a minha vida, não ia acabar com aquela mágoa que eu tinha do meu pai. Foi aonde eu tentei um suicídio e tomei vários comprimidos. E quando eu acordei, já acordei no hospital. E quando eu voltei, eu pensei que eu ia voltar bem. Não, voltei do mesmo jeito, porque aquele vazio não saía, aquela mágoa não saía do meu pai. Mesmo eu ter saído do hospital, continuei na mesma crença. E não me ajudava em nada. E ali eu continuei. E um certo dia eu conheci meu esposo e eu casando com ele, pensei que a minha vida ia mudar. Não mudou, porque eu continuei fazendo as coisas erradas, a crença errada. Meu esposo foi para a Igreja Universal primeiro. Ele começou a ir, fazer as correntes, pegou firme. E ele chegava muitas vezes em casa, a gente brigava. Eu descontava aquela raiva em cima dele. Mas ele, por ele estar na igreja e ele já ter conhecido o Espírito Santo, ele teve paciência comigo. E muitas vezes, quando ele chegava, a gente brigava. Eu queria largar ele. Comecei a descontar tudo que eu sentia na minha filha. E aquela raiva, aquela mágoa não passava de jeito nenhum. A ajuda que eu tinha era uma ajuda errada e eu pensava que aquela ajuda era a ajuda certa. E foi num dia desses que ele chegou em casa e a gente começou a brigar e eu mandei ele embora e ele não foi. E eu saí. E nessa que eu saí, uma voz me falou, acaba com a sua vida, que não tem mais jeito. E nisso eu me joguei na frente do carro e uma pessoa me puxou. Não sei de onde surgiu essa pessoa, mas essa pessoa me puxou. Então foi aí que eu vi que eu tinha que voltar para casa. Voltei para casa arrependida e cheguei lá, ele me fez um convite. Ele me convidou para ir na Igreja Universal. No domingo eu lembro que eu sentei e fiquei ali atrás observando a pregação. E o que me chamou muita atenção foi quando o pastor pregou ali e falou assim, hoje é essa última oportunidade da sua vida. Deus está te dando uma oportunidade. Basta você querer, basta você se lançar. E foi ali que eu despertei. Eu lembro que eu chorava muito, falava, meu Deus, o que está acontecendo? Me perdoa, né? Se eu fiz algo errado para o Senhor, me perdoa. E eu sentia que eu tinha que pedir perdão para o meu pai naquela hora. E eu creio que ali já era o Espírito Santo querendo que eu limpasse o meu coração, tirasse aquela mágoa, aquela tristeza. E foi ali que eu fui limpando o meu coração, fui pedindo perdão. E ali comecei a buscar naquela reunião maravilhosa. Quando saí da igreja, que cheguei em casa com meu esposo, eu falei para ele assim, olha, hoje eu sou uma pessoa diferente, não sei porquê, não sei te explicar, mas hoje eu estou com uma alegria, uma paz, aquelas vozes eu não ouço mais, aquela vontade de se matar não tenho mais, aquela mágoa que eu tinha do meu pai saiu. Não sei como, mas saiu. Hoje eu só quero ficar ao seu lado, tenho vontade de ficar perto de você agora. E ali eu comecei a fazer as correntes, me lançava nos votos, nos propósitos, porque eu queria mais de Deus. Então, para mim ter o Espírito Santo, eu tinha que me lançar, né? Tinha que buscar mais. Perseverei, fazendo as correntes, tudo direitinho. E eu lembro que foi num domingo de noite, que eu estava com meu esposo na reunião, foi aonde eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu tive aquela certeza porque eu mudei, eu fui outra pessoa. Eu entrei uma pessoa e ali eu comecei a minha mudança, a minha paz, o casamento abençoado, a família abençoada, as pessoas que outrora eu não ficava perto,
Hoje eu ficando perto, as pessoas veem eu diferente, perguntam para mim o que aconteceu. Quando eu encontrei o Espírito Santo, fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou. Hoje a minha casa é abençoada, minha filha é minha amiga, eu sou amiga dela. Hoje eu sou uma pessoa calma, hoje meu casamento é abençoado, um esposo maravilhoso, o nosso lar é abençoado, porque tudo que nós vamos fazer, nós ora primeiro, a gente senta junto, conversa, temos união. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. A realização de um sonho só acontece se antes ele for concebido através da visão sobrenatural. Você é aquilo que enxerga. Nos tempos do profeta Eliseu, ele e seu servo estavam diante de uma grande prova. Cavalos e carros haviam cercado a cidade. Disse o servo a Eliseu: "Ai, meu senhor, que faremos?" Eliseu respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja." O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Houve o livramento. Assim como o profeta Eliseu viu a profecia se cumprir, nos últimos anos, centenas de pastores, homens de fé que venceram os desertos, as perseguições e tribulações, foram consagrados a bispo. Eles foram ungidos com o óleo da unção e a visão de prosseguir pregando e anunciando a grandeza do Deus Todo-Poderoso. É com esse mesmo óleo que neste domingo, na porta do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão ungindo os seus olhos, para que você tenha inspiração e a visão da grandeza do Deus Altíssimo. Domingo. A unção para as grandes visões da grandeza de Deus. Às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé em milagres, com as 7 orações, e ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. O meu nome é Gilson e antes de receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida muito fracassada. Eu era uma pessoa nervosa, era uma pessoa tímida, era uma pessoa que não tinha sucesso na vida sentimental, na vida profissional, na vida acadêmica. A minha vida, ela se resumia àquilo que meus olhos viam. E eu via o quê? Uma criança, cresci uma criança assim, trabalhando no comércio do meu pai, sem expressão, porque a gente trabalhava e não tinha aqueles sonhos de ser grande, de ser alguém na vida, devido a ser esse complexo de inferioridade que tinha dentro de mim. E tudo isso acarretou o quê? A você não ter condições de você achar que você poderia ter sucesso, de você alcançar os teus sonhos, de realizar financeiramente, sentimentalmente, de você formar uma família, de você ser alguém na vida. Você não tinha prazer próprio, você não se amava. Acarretou essa baixa autoestima, o fracasso na vida sentimental, porque você gostava às vezes da pessoa, mas não sabia como chegar na pessoa, porque você não achava que você era suficientemente bom para poder você chegar na pessoa e falar: olha, eu quero namorar com você, porque você se achava um patinho feio. E isso daí vai passando o tempo, passam meses, anos, vai chegando no final da adolescência, começa a fase adulta e você com insucesso, com fracasso na vida sentimental. Da área sentimental passou para a área profissional, passou para a área dos estudos, que você fica sem perspectiva de você
para que vou estudar, para que eu vou criar alguma coisa na minha vida, e isso vai desmotivando ao ponto de você se sentir cada vez mais inferior. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida se transformou, porque eu passei a ter uma perspectiva de vida, porque quando eu soube que o Senhor Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, isso me transformou. Me levou a acreditar que poderia realizar meus sonhos, que eu poderia alcançar o meu sucesso profissional, financeiro e, sobretudo, na vida sentimental e, acima de tudo, na vida espiritual, porque eu aprendi que sem o Espírito Santo nada disso eu conseguiria realizar na minha vida, que o fundamental que me fazia ser vazio, que me fazia ser uma pessoa sem perspectiva, era a falta do Espírito Santo. Aprendi a confiar em mim, saber que existia um Deus que habitava dentro de mim, me fortalecendo, me guiando, me direcionando para as atitudes corretas que eu deveria fazer, das escolhas corretas, saber falar, saber me expor, saber como expressar-me perante qualquer situação que me apresentasse no dia a dia da minha vida. E isso começou a refletir no meu exterior. Automaticamente comecei a trabalhar melhor, comecei a me empenhar nos estudos, comecei a procurar me valorizar perante as pessoas. E quando o Espírito Santo ele veio transformando, que ele entrou na minha vida com o batismo, com o selo do Espírito Santo, aí não teve mais para ninguém. Eu passei a ter a felicidade de viver e aí, como um presente, ele começou a direcionar a minha vida de uma tal maneira que eu conheci minha esposa, nos casamos, fui preenchido. Hoje, antes de mais nada, eu a amo, eu a faço feliz e ela também me faz, ela me retribui tudo isso. Depois que eu recebi o Espírito Santo, o Espírito da fé, ele me deu condições de ser um bom marido, de casar, de ser um excelente marido, de fazer a minha esposa feliz, de ser respeitada, de ser um homem de uma só mulher e uma mulher de um só homem, ser um homem que honra a minha esposa e eu sou honrado por ela, de ser um patrão, de você sair de uma condição de um zero à esquerda para hoje você ser um empresário e dar emprego, de você abençoar a vida de outras pessoas, de você, em termos de família, você ser aquele filho que era ovelha negra, a passar a ser um filho exemplar, um filho que é respeitado pela família, que todo mundo, quando tem que ouvir uma palavra, chama a gente e ouve e pede conselho. A gente fica muito feliz por isso, porque as pessoas veem em nós um porto seguro de exemplo. Órfãos e viúvas. No que eles se assemelham? Na solidão e no desamparo. De acordo com dados da Unicef, 3,7 milhões de crianças brasileiras são órfãs. O Brasil está na 9ª posição entre os países em desenvolvimento com o maior número de órfãos no mundo. O órfão perde a figura familiar, ele se sente sozinho, perde a proteção e convive com a sensação de desamparo. A viúva sente a dor da saudade. Muitas assumem a responsabilidade da casa como pai e mãe, ficam sobrecarregadas e vivem com a solidão. Mas diz a profecia que o Deus Todo-Poderoso é pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Neste domingo, vamos realizar uma oração especial por todos os órfãos, viúvas e os que vivem desamparados. O Espírito de Deus repousará sobre a sua vida, trazendo a paz e o consolo. Às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo. Às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E até lá.